Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas Pode. Hoje recebendo a Letícia Maggi. Ela que é psicóloga, tem uma clínica, Atma Psicologia. Atma Psicologia. Ela que tem uma clínica, Atma Psicologia. Ela também integra a nossa rede de mulheres. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Olá, Carol. Olá a todos. Meu nome é Letícia e é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante. Pois é, a Letícia, que é psicóloga, veio conversar um pouco com a gente sobre a violência, né? A violência em todos os sentidos com a mulher. Violência doméstica, a violência sexual, essa violência que eu falo, a gente conversava em off, que assusta tanto, né? Com certeza, né? A violência doméstica ou familiar, ela vem crescendo muito, né? Principalmente pós a pandemia, é algo que aumentou absurdamente. E é importante nós falarmos sobre, para conscientizar mais, para que as mulheres denunciem mais e consigam também aprender um pouco para entender quais os lugares que elas estão, se elas estão dentro desse ciclo e como sair, né? E é importante falar sobre, eu acho, principalmente para que a gente crie uma rede de mulheres em que uma apoia as outras, como acontecem com os homens, né? Os homens acabam, Sim. desde sempre, um protegendo o outro. A gente tem recentemente o caso do Neymar, que ficou estampado. Isso não é um caso de violência doméstica, mas é um caso de traição pública, né? Sim. E a gente vê uma rede de homens que o protegeu e não, tá tudo certo, brother, diferente do que aconteceu com a Luísa Sonza, né? Com certeza. Ele ainda, o Neymar, fez uma postagem, né, nas redes sociais, então foi uma exposição muito grande ali dela. E os comentários são assustadores, né? Não, mas é um erro, acontece, sejam felizes. E aí, da Luísa Sonza, ninguém nem tinha certeza se realmente houve traição. E ela foi, assim, massacrada pela internet toda. Então, é muito discrepante o quanto os homens, né, eles se estão ali juntos, eles vão se unindo, independente se é para algo bom ou não, e as mulheres, elas estão sempre se atacando, sempre em competitividade. E é algo importante da gente falar também, Letícia, porque assim, eu vi que quando as pessoas atacavam algo em relação ao Neymar, eles atacavam a Bruna, tipo assim, mas ela quis, ela tá com ele só porque ele tem dinheiro, porque ela quer se aparecer, etc. Então ela ainda era culpada pela traição e sempre dá um jeito de jogar na mulher. E eu vejo que esse discurso que atinge a mulherada em geral, nessa competição, uma agredindo a outra verbalmente, é muito por essa questão machista e patriarcal que a gente vive, né? Total. Eu venho tendo muito essa reflexão dentro da clínica também, né, com as minhas pacientes, porque desde novinha a gente escuta, você tem que se comportar de tal jeito, você tem que estar bem arrumada, senão você não vai ter um namorado. Se você não ficar... Aí começa a namorar. Se você não ficar de olho no seu namorado, outra vem e pega. Você não está bem arrumada, a outra tá de tal forma. É sempre uma comparação de corpos, de estética, de cabelo, de forma de se comportar, de financeiro. Então, assim, as mulheres, o tempo inteiro, é colocado para elas de que nós, né, temos que nos portarmos e falarmos e sermos de tal forma, senão nós não vamos ser amadas por um homem. E aí nós acabamos ficando nessa competitividade, porque é algo que é desde pequeno, né? E não tem como, a gente internaliza, né? Eu ia até falando da sua área, na questão da psicologia, é difícil a gente desconstruir depois, né, Letícia? Por mais que a gente tenha noção, etc., é difícil a gente parar e pensar, falar, poxa, eu também faço parte dessa cultura, eu também estou dentro dessa cultura e preciso sair dela, né? Eu falo tanto as mulheres quanto os homens. Para os homens ainda é mais cômodo, porque eles acabam reinando, né? As mulheres que acabam sendo atingidas a todo momento. Com certeza. E aí, o que vai acontecendo é o sofrimento, né? Porque como é algo que, assim, você escuta da sua mãe, do seu pai, de uma tia, e depois dos amigos na escola e por aí vai, é algo que vai sendo normalizado, né? Só que a gente vai passar realmente a refletir sobre as coisas na adolescência, na nossa vida adulta.
Só que até lá, você já viveu 15, 20 anos. Então, já tem toda uma crença, já tem todo um pensamento sobre. E desconstruir não é fácil, porque a gente já está ali naquela rotina, naquele ciclo, daquele movimento. E aí você se perceber, né? E a partir de se perceber, entender, se compreender, compreender que é uma coisa que é social, né? Vem do patriarcado, vem dessa cultura do machismo, onde a mulher ela tem que servir o homem de todas as formas, desde o seu comportamental, da sua vestimenta, até de ser a mãe dele, né? Só que isso traz um grande sofrimento. Acaba até não vamos entrar muito, mas a competitividade feminina, né? Então, desde a infância, a adolescência, inicia muito essa competitividade. Então, muito normal a gente se lembrar da escola de meninas brigando por causa dos meninos na escola, por exemplo. Muito mais do que ao contrário, né? A gente tem casos, mas é muito mais as mulheres ali, meninas, né? Mulheres não. Meninas brigando por conta desses meninos. E uma outra coisa que eu acho que prejudica muito, e eu acho que mais na questão dos homens, né, dos meninos, é que eles são inseridos ao pornô, eu falo, desde sempre. Sim. E o pornô, ele é uma indústria extremamente masculina, ele não é uma indústria feita para mulher. Jamais. E desde aquilo tudo, daquele conteúdo pesado, daquele conteúdo em que a mulher também está submissa em todos os aspectos, eu acho que é uma indústria muito cruel, em todos os sentidos, porque sempre coloca a mulher abaixo e o homem acima. E a gente vê hoje, ontem mesmo eu estava vendo no TikTok uma moça que se diz antifeminista, falando que os homens têm mais capacidade de fazer algo do que as mulheres. E eu falei, nossa, mas ela está falando contra ela mesma. E me dá raiva às vezes, mas eu penso, poxa, ela é vítima dela mesma, de toda essa estrutura, né? Com certeza. O machismo, né, é o que eu costumo sempre dizer também na clínica, de que ele vai atacar tanto as mulheres quanto os homens. Mas a gente não pode negar que são as mulheres que são as mais atingidas e que têm mais sofrimento emocional, sim, principalmente, e psíquico também. Então, quando entramos nessa parte de competitividade, é o tempo todo, além do que hoje em dia a gente já sofre pelas redes sociais, pela estética de que você tem que estar sempre perfeitinha, sempre arrumadinha, com um corpo tal, isso também é muito cobrado porque é uma questão machista. Todos nós não podemos envelhecer, mas a mulher principalmente. Sim. E nós acabamos muitas vezes nos colocando lá embaixo. Porque quando eu me comparo com uma outra pessoa, eu estou me colocando abaixo. E como nós já temos essa questão de que o homem está sempre acima, a mulher ela fica competindo com a outra mulher de quem está melhor, de quem está pior, enquanto deveríamos estar nos questionando de, poxa, por que a gente está competindo e o homem está ali sorrindo, esperando quem que vai ganhar a briga, sim, por ele, de repente. Então, nós estamos o tempo todo nos atacando, o tempo todo nos reduzindo a nada, o tempo todo ou atacando a outra, né? E então é muito sofrimento que é sempre muito gerado. E o homem acaba não tendo esses tipos de sofrimento criado pela sociedade, assim, né? E acho que até por muitas vezes, e é muito importante você trazer isso, esses discursos que a gente interioriza e que a gente tem, porque eu acho que o homem acaba utilizando disso, mesmo que de forma inconsciente, para praticar a própria violência doméstica, né? Porque não digo que seja conscientemente, mas o inconsciente, você como psicóloga sabe muito mais, sim, do que eu, ele acaba ali fazendo com que, eu vou usar disso para me beneficiar, de toda forma, né? Totalmente. As mulheres, principalmente, acabam agindo muito nesse inconsciente
pelo que a gente estava falando agora há pouco. Então, desde pequenos, estamos ouvindo, né? Estamos introjetando tudo isso. E eles também, é claro. Porque assim como a mulher escuta sobre como se portar, os homens também escutam como eles têm que se portar perante a uma mulher. Então, ela tem que cuidar de você, ela tem que cuidar da casa, você tem que ser o provedor, você só tem que trabalhar. A mulher escuta sempre sobre como ela tem que ser mãe. A gente nunca escuta um homem, o pai, falando para o filho de como ele tem que ser o pai. Exato. Então, nós acabamos tendo essas questões inconscientes. Então, como é normalizado, tá tudo bem agir. E é uma coisa, você falou, é normalizado. É algo assim que quando a gente começa a se desconstruir, a gente vê que é algo tão grosseiro, tão grotesco, e é algo normalizado. É aquela coisa em festa de família, as meninas levantam, vão lavar a louça, enquanto os homens vão lá conversar. E são coisas que a gente vê desde pequenas, né? Sim. Você falou, o homem não é ensinado a ser pai, a mulher desde sempre. Eu, às vezes, brinco, eu falo que a maioria das mulheres, a maioria, estou generalizando, mas grande parte das mulheres, acho que não gostariam de ser mães. Acabam sendo por uma questão social, por uma questão de cobranças, enfim. Tenho amigas, assim, hoje se fala mais sobre a maternidade de forma mais tranquila, né? Mas era um absurdo falar, ai, não gosto de ser mãe. Porque as pessoas falavam, nossa, mas como a Santa Imaculada, né? A gente tem toda uma questão ligada a isso que vem desde a religião, né, Letícia? Total. E até mesmo, né? A submissão da mulher vem também da religião. Essa parte religiosa, ela tem muito poder, porque nós pegamos também muitos vídeos na internet. Eu até me lembro de que foi ano passado, não me recordo, saiu um vídeo de uma mulher dentro da igreja e de que estavam comentando sobre as traições do marido com ela ali, né? E aí ela sobe lá no palco da igreja e começa a discursar de que tá tudo bem, de que ele é homem, né? Que se fosse falar, falaria ali para ela, mas de que ele é homem, ele tem as necessidades dele. E a gente vê muito esse discurso, nós ouvimos muito esse discurso, de que o homem tem as suas necessidades. E as necessidades da mulher? Exato, que sempre, eu falo assim, até a questão do sexo para a mulher sempre foi anulado, né? É como se ela não... A gente, infelizmente, ainda tem países que até mutilam as mulheres para que elas não tenham prazer na hora do sexo. Sim. Que é uma coisa de louco, se a gente pensar. Absurdo. E é uma outra coisa que eu penso. A gente falava em off sobre o caso do Prior, né? Do caso de estupro. E aí eu remeto novamente aos pornôs, né? Que tem muitos pornôs, vídeos pornôs, em que esses homens ficam vendo cenas que simulam estupro, que simulam agressões, sabe? Coisas muito pesadas, em que a mulher ela é obrigada a fazer o que o cara... Né? E eu acho que isso pode corroborar para que essas outras coisas aconteçam, né? Eu falo assim, é um apanhado de coisas, né, Letícia? Com certeza, né? Essa parte da pornografia, por exemplo, como você trouxe, não existe um consentimento, né? Não tem ali uma conversa. Geralmente é o homem o dominador, para o prazer dele, é tudo voltado para ele. Então, assim, eu trabalho, né, com a psicanálise também dentro da clínica, e aí com ela a gente vai olhando para as complexidades. E é um apanhado de coisa, como você falou. Então, é a religião, é a moralidade, é a pornografia, é o que é imposto ali pela sociedade, é o preconceito, né? Porque muitas vezes é um preconceito velado contra a mulher. Então, é exatamente isso. Eu sou melhor que você porque eu sou homem. Você depende de mim. A mulher veio da costela do Adão. Então, a pornografia, eu acho que ela reflete exatamente isso, né? De como os homens olham as mulheres. E como você trouxe aí do estupro, né? Até trouxe a colinha aqui para trazer os dados mais reais, né? E a parte do estupro, ela aumentou também bastante. E
A estimativa são de 822 mil casos por ano, de Nossa. acordo com o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Isso são os dados de março desse ano. 80% desse número são mulheres. Nossa. Então, são mais de 600 mil casos. Nossa, é muita coisa. E o que me chamou a atenção é que são os 2 casos por minuto, mas 8,5% dos casos chegam à polícia. E 4,2% é pelo sistema de saúde. E o restante? E o restante? E o restante, onde está? E assim, e é como você disse, é algo que chama atenção, porque são dados do que consegue ser coletado, que consegue se Exato. pegar, fora os que não chegam. Essa menina mesmo do Prior, o caso do estupro aconteceu em 2014. Ela só se sentiu à vontade agora porque ela demorou para entender que aquilo havia sido um estupro. Eu vi o relato dela e é muito forte, porque ela teve laceração. Bem. Eu fiquei muito chocada, fiquei muito ruim lendo, né? Porque o imaginador, o que ela passou, o medo. E agora tem todo o julgamento em cima dela. Que ainda. Né? Ela ainda é muito corajosa, porque muitos acabam não falando com medo de vítima se tornarem a culpada, né, Letícia? Com certeza. E aí eu acho que tem um adicional. Ele é famoso. Ele é famoso. Então, já na nossa sociedade civil normal, né? Os homens já conseguem se safar por serem homens, como a gente estava conversando em off, infelizmente. Às vezes, cidades pequenas, todo mundo se conhece. A gente vê casos de delegados que pedem para a mulher: você tem certeza que você quer fazer esse boletim de ocorrência? Né? Mas você não tem alguma coisa aí, repense. E quando esse homem ele é famoso, isso é muito pior. Para ela, no caso, é uma exposição muito grande, né? E essas pessoas que têm esse pensamento preconceituoso, a internet é uma terra sem lei. Sim. E acabam caindo em cima. E aí, ele fez parte de um dos maiores programas do Brasil, que é o Big Brother Brasil. Então, assim, ele acaba sendo muito protegido. Sim. E é importante, esses casos também, finalmente, poxa, um famoso foi condenado a 6 anos de prisão. Serve de exemplo, né? É ótimo, mas ao mesmo tempo é isso, né? É cruel com quem denuncia, eu falo. Exato. A gente tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, é o caso do João de Deus, que inúmeras mulheres. E eu vi comentários de pessoas assim: mas só fizeram isso porque ele é famoso. Gente, a palavra de uma mulher não valeu, aí teve inúmeras que denunciaram. E aí duvidam da palavra, sabe? A palavra de um homem pesando mais do que de inúmeras mulheres que falavam sobre um estupro. E é muito complicado isso. E, assim, é como você disse, eu acho também que tem que vir à tona todos esses casos. A gente teve a Nájila, por exemplo, do Neymar, que aconteceu uns tempos atrás. Sim, sim. Ela foi muito desacreditada, as pessoas julgaram muito ela, porque, mas ela foi para Paris porque ela quis. Ok, mas ela chegou lá e falou que não, então não é não. E, assim, é tentar diminuir a vítima, né? E eu falo, em casos de violência doméstica também tem isso, né, Letícia? Com certeza. E aí, dentro de casa, né, a violência ela ocorre muito mais dentro das residências, né? Porque ali, principalmente, ele se sente totalmente empoderado para fazê-lo. É um lugar que está ele e a família dele. Então, ele não tem que se fazer também alguma pose, de repente, porque ainda bem que não são todos os lugares e todas as pessoas que aceitam isso. Exato. Então, de repente, ele pode ser julgado, né? A gente estavam comentando em off de que às vezes as pessoas permitem e até aplaudem esse cara do modo que ele está agindo contra essa mulher. Mas também temos, né, os caras que na rua são perfeitos e dentro de casa tem aquela outra realidade. E aí, muitas vezes essa mulher pode acabar dependendo financeiramente. Ela tem os filhos, né? Porque até mesmo sem a violência, a gente acaba escutando muito de que eu me mantenho no casamento por causa dos meus filhos. Exatamente. As mulheres, principalmente, fazem isso, né?
E, poxa, filho não segura casamento, Sim. não tem dessa. Mas acho que é um pensamento que acaba tendo, é uma forma de tentativa e tá válido, desde que não tenha esse sofrimento, né? Então ali ele sente a vontade para fazer o que ele quer, falar o que ele quer, agir da forma que ele tá certo. Ah, chama a polícia, chama lá. Eu vou chamar a Aham. polícia, pode chamar. Pode chamar. Eu acho que há uma coação. Essa moça que veio até o podcast e contou a história dela, né? Ela conseguiu se livrar do cara que ela ficou por mais de 20 anos. Ela disse que ele chegava do serviço, ninguém poderia estar dentro do banheiro, ninguém poderia usar o banheiro. Porque ele tinha que usar aquele horário. Se alguém tivesse, era xingamentos, eram brigas, inclusive com os filhos. Ela disse que no almoço, ela até hoje ela tem um pouco de pânico na hora que chega perto das 11, porque ela tinha que fazer comida, mas não podia estar muito quente nem fria, tinha que estar morna. Se não tivesse nessa temperatura, virava aquele transtorno dentro de casa. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, um cárcere, né? É desesperador. Você trouxe alguns dados de quanto essa violência cresceu, né, Letícia? Sim, Pós-pandemia, não sei se durante a pandemia, pós-pandemia. sim, tem um que mostra um pouquinho mais, né? Mas até que hoje tem chamado de violência doméstica ou familiar, né? Mudou-se o nome porque muitas vezes não é só a mulher que é agredida, os filhos também são. Nesse caso, até um filho dela entrou com uma medida protetiva do pai, né? Porque o pai acabava com ele de todas as formas possíveis. Sim, E é muito complicado, é muito doído ver. com certeza. E aí que entra, né, que fazendo um adendo, de que falam sobre a fragilidade. Então, a mulher é frágil, ela é vulnerável, e os filhos são crianças, eles são mais novos, eles são frágeis e vulneráveis. E eles não têm como se defender. Então, acaba prejudicando a todos, né? E de fato é muito assustador, né? Novamente a gente precisa colocar que há muitas mulheres que não denunciam. Sim. Então esse é um número que não é a realidade, Sim. né? Mas no site do governo no primeiro semestre de 2022, teve 31.398 denúncias de violência doméstica. Nossa. E 169.676 da violação dos direitos humanos da mulher. Nossa. Muita coisa. E 60% dos casos somam do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E eu acho que isso fala muito também, porque São Paulo mesmo é o estado mais rico do Brasil, né? Rio de Janeiro não está tão longe ali. Então, são locais que fala-se um pouco mais também sobre essas violências. Sim. E tem um pouco mais de formas como denúncia, né? Então, se a gente pegar, às vezes, em outros locais, muitas vezes o Nordeste, o Norte, sim, lá já é muito mais discrepante, porque não tem a realidade de jeito nenhum, porque exato, é muita pouca denúncia que acaba ocorrendo, mas o número de morte é muito grande, que aí também já a gente entra no feminicídio. E eu fico pensando assim, uma vez eu assisti, já tem um tempo, né? Eu não me recordo em qual estado passava o filme. Eu acho que era Nordeste ou Norte, não sei qual dos dois. Chama Anjos do Sol. É um filme que ele é brasileiro, né? Até eu peguei um pouco de ranço dos atores e das atrizes que fizeram o filme, porque eles mostram meninas desde os 4 anos sendo vendidas para, né, para que os homens estuprem. Para ir para essas. E eu fiquei muito impressionada com esse filme. Eu acho que esse filme ele mexeu muito com o que eu fui depois que eu assisti ele, porque aquilo me deixou muito mal. E você falando, eu fico imaginando, além desses casos de violência doméstica, eu acho que esses casos de estupro também nesses estados acaba sendo muito maior, né? Porque a gente tem a questão das crianças, né? Eu falo também que tem casos de violência sexual com crianças que acabam acontecendo dentro de casa, e tem esse caso da venda de crianças, que em alguns estados é muito comum, é que não se fala sobre, né? Não se fala sobre, porque por muitas vezes tem pessoas influentes envolvidas, e aí vira aquela história que a gente sabe, mas que ninguém comenta, por N fatores, né?
E isso me preocupa muito, uma forma de como isso vai chegar lá, quando isso vai começar a reverberar lá, sabe? Sim, sim. É até um ponto importante, porque, assim, até trazendo um pouquinho mais de dados, no ano de 2022, foram mais de 18 milhões de mulheres, Nossa. né, de denúncias. São mais de 50 mil vítimas por dia. É um estádio de futebol lotado por dia. Nossa. É muita coisa. E 52% são de mulheres do interior. Então, também, mais uma vez, né, demonstra aí. E aí, dentro disso, a violência física e sexual, 1/3 das mulheres acima de 16 anos já sofreram. Se a gente adiciona a violência psicológica nisso, somam 43% das mulheres. A média global de violência física e sexual é de 27%. No Brasil, o ano passado foram 33%. Nossa. Então, e o Brasil ele é um dos campeões, né, em feminicídio, em violência contra a mulher. Então, é algo que é muito sério. A gente precisa muito ter mais políticas públicas, termos mais orientações do Estado, né, termos mais... Até fiz uma pesquisa sobre as delegacias da mulher e são poucas que tem, né? Então, menos de 10% dos municípios brasileiros. Nossa, é muito Tem. pouco. E eu falo, e tem que pensar, além de tudo, no preparo dessas pessoas que vão receber as mulheres, porque é um momento de total acolhimento. É como se a mulher vai e alguém acaba não acolhendo ou duvidando do que ela está falando, isso vai inibir com que ela vá embora e não faça denúncia, né? Por isso que é muito importante na delegacia da mulher, geralmente são as mulheres, Sim. né? Mas como você até comentou, tem muitas mulheres que infelizmente estão presas, né, nessas ideias preconceituosas e totalmente erradas sobre a mulher. E é importante também que sejam as mulheres conscientes. Sim, que tem estejam um ali. preparo para isso. A gente falando de feminicídio, me vem à memória o caso da Elisa Samúdio, em que aconteceu com ela e o Bruno depois foi colocado em times para jogar como se nada estivesse acontecendo, as pessoas tirando foto com ele. Para mim é uma coisa assim, eu não consigo compreender, porque ele acabou voltando a ser um ídolo lá, nem é tudo isso, é como se fosse nem é tudo isso. Sim. Né? Fica descartável, é algo muito pesado. E por ele ainda eu falo assim, ser uma pessoa famosa mostra um exemplo de que está tudo bem. Sim. É algo que eu acho que é repugnante, né? Porém, entrando nessa via, né, sobre os pensamentos da sociedade, novamente entra nessa questão inconsciente, porque nem sempre tudo é consciente, né? Então entra novamente essa questão de inconsciente de que, mas ele é famoso, ele tá jogando, ele pagou pelo crime, ele cumpriu a pena. Tá, e a Matsunaga... Pois é, a Elise Matsunaga. Isso, é que eu tinha me esquecido do nome dela. Pois é. Então ela cumpriu a pena dela também e virou Uber. E acabaram com a curta carreira de Uber dela, né? Eu falo. Sim. Você deu um exemplo perfeito desses dois casos. Então, aí a gente olha para a discrepância das coisas, né? Porque ela também não estava certo, não foi certo o que ela fez. Mas porque o Bruno pode estar em times de futebol incentivando outros homens, né? Enfim, ali. E ela, por estar ali fazendo uma corrida de Uber, não pode. Então, se não pode para um, também não pode para o outro, né? E aí que a gente vê. Então, tem muito exatamente essa herança, essa cultura do machismo, do patriarcado
muito enraizada em todos nós. E é por isso que a gente precisa ficar olhando para isso o tempo inteiro, até mesmo nas nossas próprias Sim. falas. Então, às vezes, infelizmente, às vezes alguma coisa sai. Sim. Só que aí depois a gente para e reflete. Poxa, peraí. Né? E eu acabei, né, a gente está falando sobre isso, e eu acho que tem mais um agravante dentro da violência contra a mulher, que são as mulheres negras. Porque elas sofrem Sim. muito mais, né? Até dos dados aqui, dos dados de 2019, 66% das mulheres assassinadas eram negras. Nossa. O risco para a mulher negra, para a mulher não negra, é de 1,7% vezes maior da mulher negra morrer por feminicídio. Isso é colocado, né, pela parte de escolarização, né? Infelizmente, elas têm menos acesso. Sim, sim. Porque acabam ficando para o trabalho. É uma né? questão cultural até, eu falo, né? Do racismo, e aí a gente pega até em outra vertente. E tem mesmo, por isso que as cotas são tão importantes, né? Sim, com certeza. Uma mulher, né, quando a gente fala sobre o feminismo e a autoestima da mulher, nós também temos que olhar para essas diferenças, porque uma mulher branca não sofre como uma mulher negra. Uma não diminui o sofrimento da outra, porque é uma coisa que nós temos muito hoje também, é uma competitividade de sofrimento. E eu não estou trazendo aqui por uma competitividade, e sim de que nós temos que olhar para o preconceito. Por quê? Por que as mulheres negras são as mais mortas, e quando a gente olha os motivos, que é das pesquisas rastreadas, de que, de repente, depende financeiramente de um homem, porque ela consegue um trabalho que vai pagar muito pouco. Ou ela não consegue um trabalho. E sempre são serviços domésticos, sempre colocado a essa questão serviçal, né? Eu tive uma professora no mestrado, a Glenda, acho que ela está no Rio de Janeiro, inclusive agora, não tenho certeza. E ela trabalha, né, com essa questão racial, ela é uma mulher negra, e eu me recordo dela falando até de dados de que mulheres negras a porcentagem é muito maior do que as brancas, de terem parto normal no hospital. Elas são obrigadas a ter parto normal porque dizem que elas aguentam mais. E não há nada cientificamente que comprove que gente, né? Pelo amor. E isso me chocou muito, porque às vezes elas ficam sofrendo muito. Mas elas aguentam mais, porque é negra. E aí vem esses discursos que acabam, não só isso, mas hipersexualizam o corpo da mulher negra também, né? Sim, sim. Aí você até comentou e lembrei de um caso de violência obstétrica, né? Não é a violência obstétrica, ela ocorre muito. Então, hoje, felizmente, com as pesquisas, com o avanço da medicina, é colocado, olha, pode ser feito cesárea. Existe um certo risco? Existe. Mas a parto normal também vai existir. Né? Dá mais escolha à mulher, né? O que antigamente não tinha. Porque tenho medo, tem sobre a dor, mas existem outras questões que estão aí. E quantas mulheres ficam obrigadas por médicos, geralmente homens, olha, você vai ficar aí porque vai ter parto normal. Então fica sentindo dor, fica tendo as contrações, fica angustiada. Coisa de 24 horas. É uma coisa assim. É uma coisa de louco. Eu tive muita sorte, porque no meu parto foi a minha médica que me acompanhou toda a minha gestação, meu primeiro parto, e se tudo der certo, vai ser no segundo também. Então, para mim, foi muito ok, mas eu já vi pessoas que ficam ali, de querer arrancar o cabelo, e antigamente nem podia ter acompanhante. Então, a mulher ficava lá à mercê, fora os exames de toque desnecessários que muitos fazem, e eu fico pensando, né? Tudo para a mulher tudo ela tem culpa, tudo ela
ela é culpada, tudo para ela parece que é feito de qualquer jeito, tem que ser Sim. rápido, vamos lá que você está me atrapalhando. É uma coisa bem complicada, né, Letícia? E algo mais complicado ainda, né? Até vi recentemente um vídeo sobre um estupro, né? A mulher acabou de ter um neném e ela foi estuprada por um médico. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Né? Que Foi até... o anestesista, né? Isso. Que... E o marido dela foi lá e o agrediu. E assim, é uma coisa que ocorre pra caramba. Infelizmente, e você trouxe isso, de que antigamente não podia ter acompanhante. E tem a outra parte, mais uma vez, o machismo. Quantos homens, quantos pais não estão ali ao lado né, da mulher? Exato. Porque o filho dele também vai nascer. Exato. E aí vem, mas eu não aguento, mas eu não consigo. Poxa, eu vou ter que descontrair, me dá vontade de dar um tapa na cara e falar, pelo amor de Deus, vamos acordar para viver, pelo amor de Deus, aguenta assim, nem a pessoa que vai estar sentindo dor, enfim, eu fico muito revoltada. Sim. Porque joga ali na mulher e o bonitão tá onde? Né? Exato. E aí tem o pós também, que nós escutamos, a mulher tem que fazer o resguardo. Exato, porque é uma questão de saúde. De saúde. E invadem isso. Invadem. Eu falo, fora a questão de saúde, há outras questões. Tem o baby blues que a mulher passa, a questão hormonal fica assim, ó. É um mês que parece que você está em outra dimensão. É muito complicado. Sim, o seu corpo tá mudando, né? E é uma coisa, é um momento muito delicado. E esses homens, eu falo, no que ajudam, né? A gente não está generalizando, a gente sabe que tem, né? Claro, Os que fazem a obrigação deles, a gente está falando de uma maioria, infelizmente. Sim. E aí que também tá a diferença de que os homens que não fazem e que os homens que são aquilo que deveriam ser, estamos todos convivendo, né, em uma sociedade, uma questão igualitária, que não exista preconceitos, eles não vão se sentir agredidos com a nossa fala. Não. Aqueles que pensam igualmente ou que fazem é que vão se sentir agredidos, você né? falou tudo. Então, com certeza, não são todos, mas é uma grande maioria. E o interessante é que esses que já fazem, que na maioria, como você disse, até mesmo a gente tem atitudes machistas, podem se desconstruir em outras coisas, porque param e pensam, nossa, mas eu fui babaca nisso, eu estou sendo, enfim. E eu queria trazer antes de eu encerrar com você, eu queria trazer uma outra pessoa que é uma personalidade que vem crescendo muito e me assusta, que é a deputada Ana Carolina Campanholo, que ela é de Santa Catarina, se eu não me engano, ou Rio Grande do Sul, enfim. Ela é uma deputada estadual e ela se diz antifeminista. Isso que ela é professora de história, mas tudo bem. Não vou entrar no conhecimento dela. Eu não me lembro de qual dos dois estados ela é. E ela tem tido aparecido bastante, sabe? Muitas mulheres têm seguido ela. Ela lançou livros, ela dá curso do antifeminismo. E isso me preocupa muito, porque é uma mulher que se beneficia de todas as conquistas feministas. Né? Ela é uma deputada, ela tem todas as benesses que milhares de mulheres não têm. Sim. Ela não é uma pessoa dependente financeira do marido, e é uma mulher nova. Então, assim, ela se beneficia de tudo, mas ela é contra esse movimento, porque na cabeça dela, quem trouxe foram os homens, não as mulheres. É uma loucura. E essas figuras, Letícia, como você vê que surgem? Porque a gente sabe que tem outras Ana Carolinas por aí, né? A gente sabe que aparecem essas personalidades. E me assusta da quantidade de pessoas que seguem, né? Com certeza. É uma questão muito cultural, né? Então, a gente observa geralmente alguns certos tipos de padrão. Então, a família tradicional, conservadorista, geralmente muito religiosa. E aqui, vários tipos de religião, né, que contém, infelizmente, essa parte preconceituosa e machista. E, assim como nós crescemos em um ambiente machista, essa mulher também cresceu. E vai depender dela depois, futuramente, de ela começar a se questionar. Se eu não me questiono
e somente concordo e acredito veemente naquilo de que a mulher é sim submissa, ela é serviçal, ela está abaixo e por aí vai, essa pessoa ela vai continuar segregando e acreditando nisso e disseminando esses tipos de informação, né? E às vezes, Carol, eu penso que é até uma forma de proteção. Você falou isso e eu me recordo especificamente da Ana Carolina, que parece que ela, eu não sei bem a história, mas ela teve uma rixa com a orientadora de mestrado dela, que era feminista. E parece que ela foi reprovada na banca, porque não se enquadrou, eu não sei direito. Depois disso, que parece que ela... Então, pode ser uma forma de proteção de algo que machucou, enfim, não dá para saber, né, dentro, mas... Porque se você faz parte, né, se a sua família, todo mundo ali tem esse pensamento, quando eu tenho um pensamento contrário, eu bato de frente, eu vou criar problemas e atritos. Então, eu posso me proteger para evitar um sofrimento e acaba a mulher vivendo, por exemplo, que a gente acaba vendo muito na parte da religião. Então, eu tenho sim que ser submissa. A porque religião, Deus né? quer assim. Aí não tem explicação, joga em Deus, né? Então, é Deus, é uma forma de se proteger. Até Deus é homem, né? Sempre... Eu não vou entrar nessa. Mas, e uma outra coisa, Letícia, você que trabalha com... você é psicóloga, você vê um aumento de mulheres que tentam se libertar dessas amarras, assim, machistas, sabe? Tentam se libertar delas mesmas, porque é um processo difícil, eu falo, dessa desconstrução que você mesma falou, né? Com certeza. Eu vejo um aumento, né, tanto delas quanto até mesmo de homens, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que vem aumentando a quantidade de homens na clínica, assim, falo nossa, porque eu venho conversando com colegas também de profissão, e eles também vêm se desconstruindo, né? Mas, enfim, é uma pequena parcela, né? Sobre as mulheres, vem crescendo muito também isso de tem sim que denunciar, né? De querer sair desse ciclo de uma violência, ou que acabaram de sair e acabam buscando ajuda psicológica, né? Ainda não me ocorreu um caso de que me buscou justamente para isso, para poder conseguir sair, né? Mas sim de o depois. E, claro, de juntas a gente vai olhando para as questões, como não tem uma violência física, mas tem as outras, né? Que eu acho que é importante. Então, mês que vem fazem 17 anos da Lei Maria da Penha, né? E se configuram em 5 tipos de violência, que é a física, sexual, que a gente mais conhece, a psicológica, a moral e a patrimonial. Então, a psicológica, ela é tudo naquilo que afeta diretamente na autoestima dessa mulher, né? Esse homem, ele acaba reduzindo a mulher a nada, e ela realmente se sente um nada. Porque a mulher já tem um problema com autoestima, né? Já por outras questões, que além criado, do machismo. Né? Exatamente, que é criado nela desde sempre. Que nós temos que sempre estarmos perfeitas. E esse homem, ele consegue, né? Porque na autoestima, e aqui eu não falo somente física, e muito sim emocional. Porque a gente consegue acabar, né, entre aspas, com o outro através disso, de palavras. Que é bem, eu acho que acontece muito, e as pessoas às vezes não conseguem perceber por não ser palpável, né? Não ser algo que apareça, mas que marca. Com certeza, marca muito. E a violência moral, né? Ela se volta mais para essa parte de quando o cara ele mente sobre a mulher, quando ele mente sobre a índole. Então, você tá me traindo, né? Quando começa esse jogo
com a moralidade, para poder acabar com a moralidade dessa mulher, principalmente em relação às outras pessoas, né? Nessa violência psicológica também, muitas vezes o homem restringe essa mulher, ela perde sua rede de apoio. Então, ela não pode mais falar com familiares, não pode falar com amigos, não pode trabalhar. E vai ficando numa redoma onde a mulher, no fim das contas, só tem o cara na vida dela, né? E a patrimonial, que se esse cara quebra as coisas que você gosta, se você trabalha e o dinheiro vem para ele, né? Se ele está sempre ameaçando de alguma forma com objetos, é a violência patrimonial. E aí é importante falar sobre esses outros tipos de violência, porque a moral, a psicológica e a patrimonial, elas ficam mais veladas, né? Mas também são sinais de violência. Então, também são violência. E são sinais que... coisas que a gente pode trazer, né, básica, minimamente, assim, para ir observando. Esse cara tá tentando te tirar de uma rede de apoio, de que você não pode trabalhar, você tem que depender dele, tem que cuidar da casa, né? Não tá te permitindo ter uma sociabilidade que todo mundo precisa de interação social. Está te impedindo de usar certos tipos de roupa, de maquiagem, de como você vai sair. Porque tem muito disso, né? A mulher do cara não pode se maquiar, usar uma roupa um pouco mais curta, um pouco mais sensual, porque aí ela vai ser, vou pegar um termo menos, né, vagabunda. Uhum. E algo aí para outras coisas, mas a mulher na rua, assim, é bonita. Então, é importante estar sempre atento, né, a esses sinais. E o site da Maria da Penha tem tudo lá, é muito legal, é um site muito legal. E ela fala do ciclo da violência, né? Que ele inicia com acesso de raiva, aí acontece a agressão, mas aí depois o arrependimento. Vem a desculpa, as flores, alguma coisa para agradar. Nunca mais faço isso. E assim, eu fico pensando, eu acho que se a gente perguntar para a maioria das mulheres, mesmo as que a gente já conhece, mesmo as que a gente conhece, já passaram por algum relacionamento abusivo psicologicamente, né? Eu digo assim, às vezes nem chegou para a parte física, mas sim já nessa parte psicológica, porque é uma coisa muito intrínseca do homem, algumas características que você traz, né? E é super importante a gente entender, para que a gente entenda e fala, não, comigo não. Né? A gente tem que dar um basta nisso, né, Letícia? E uma outra coisa também, pessoal, façam terapia, vão ao psicólogo, porque eu acho que, assim, devia ser obrigação, porque as pessoas são tão cheias de si, e são, eu falo cheias de si, mas vazias, porque elas não se entendem, elas acham que, nossa, sei de tudo, e estão tão emboladas por dentro, então eu acho que as pessoas precisam ir no psicólogo, se entenderem, se desconstruírem, porque é importantíssimo a gente se desconstruir, para que a gente seja melhor para a gente e para o outro. Eu falo assim, e homens, principalmente vocês, porque as mulheres acabam pedindo mais ajuda, né? Sim. Isso é verdade. A terapia é um lugar de desconstrução e o autoconhecimento, que é extremamente importante. E é o que as pessoas, né, quando a gente fala de autoestima, então, geralmente, pensamos naquela pessoa que ela chega a ser arrogante. Uhum. E não tem nada a ver. E isso já é uma coisa um pouco de arrogância mesmo, ignorância, às vezes uma coisa mais narcísica. Porém, quando a gente fala de uma boa autoestima, é quando eu me sinto bem comigo mesmo. E a partir disso eu vou conseguir me sentir bem com o outro, eu vou conseguir tratar o outro bem. Porque entra um pouco nisso, né? De que o homem, o machismo, ele faz com que ele também tenha, muitas vezes, uma relação ruim com ele mesmo. Sim. Né? E aí, como não pode buscar ajuda, não pode chorar e etc., acabam sofrendo sozinhos. E também é muito importante a terapia para poder observar esses traços, né? Se está ocorrendo alguma coisa
e como lidar com isso, e como sair disso, e como se prevenir para tentar, né, se prevenir, porque a gente não pode ter certeza que nunca Sim. vai se esbarrar com uma pessoa violenta ou que vá nos Exatamente. agredir de alguma forma, né? Que a gente não pode ter certeza que eu nunca vou entrar num relacionamento abusivo. Uhum. E até eu lembrei da frase marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E, inclusive, na Lei Maria da Penha, no parágrafo 2, no artigo 3, se eu não me engano, fala de que a responsabilidade da sociedade, da família e das políticas públicas, do poder público, assegurar o direito à vida da mulher. Educação, enfim, saúde, o direito à vida dela. Então, se ela está sendo agredida, sim, todo mundo pode meter a colher. Inclusive, se ela não quiser. Porque ela não é que ela não quer, ela tem medo. Exatamente. Ela tem muito medo, porque a gente escuta relatos, porque isso não fica só dentro de casa. Beleza, vamos terminar? Vamos terminar. Uhum. Mas e se esse cara fica depois atrás dela? O que acontece muito. Agride ela, fica seguindo aonde ela vai, a impede de ter outros relacionamentos. Então, é algo que é muito mais complexo do que simplesmente vai lá, denuncia, termina um relacionamento, pronto, e acabou. E é importante o que você falou, porque às vezes a gente pensa, não vou meter a colher, não, porque não é problema meu, mas às vezes essa mulher pode morrer, né? Essa mulher pode ser morta, pode acontecer o pior. A Elisa Samúdio mesmo, ela pediu quantas vezes ela foi na delegacia, ela gravou vídeos, enfim. Sim. E olha o que aconteceu com ela, né? Eu acho que não é novidade para ninguém. Letícia, você atende qual faixa etária? Bom, eu atendo a partir dos 12 anos, né? Atendo adolescentes, e aí depois sem idade. Faço atendimento online e presencial, né? O presencial é na Clínica Atma Psicologia, junto com a Sabrina e o Daniel. E atendo todos os tipos de demandas, assim, né? Queixas Bacana. variáveis. A gente vai deixar aqui, ó, aliás, vocês estão vendo o número dela, endereço, para quem quiser. E, gente, façam terapia, é vida, né? Não, assim, Com certeza. não tem jeito. Eu acho que a gente chegou numa era, né, eu falo, que todo mundo precisa se entender, para a gente poder criar gerações melhores. Sim. O que eu brinco muito, né, é que não é que todo mundo precisa de terapia. Eu costumo falar que precisa de terapia quem quer. Mas eu entendo também que terapia não é fácil. Não é uma coisa muito simples. Mas é muito bom. É um início que é difícil, sim. Mas quando nós vamos nos compreendendo melhor, nos conhecendo melhor e tendo essa, vamos dizer, oportunidade de ter alguém que vai te escutar atentamente, que vai te escutar de uma forma profissional e sem julgamentos, né? E tentando realmente compreender sua vida, Exato. sua questão, você. E é um momento seu. E é todo sigiloso, né, Letícia? Totalmente, né? Pelo nosso código de ética. Então, tudo Podem ficar tranquilos. fica, Tudo que né? falar vai ficar. Eu sempre ali. brinco que entre quatro paredes, fica entre quatro paredes também lá dentro, né? Então, mesmo que às vezes as pessoas tenham um pouco, né, de receio, nós somos psicólogos em cidade pequena, é um pouquinho mais complicado, né? Então as pessoas ficam com um pouquinho mais de medo. Mas não, é tudo totalmente sigiloso, né? E é se permitir conhecer. Não é algo que é obrigatório, você não tem que estar lá a sua vida toda, né? Mas se permitir conhecer já é um grande passo. Letícia, mais alguma consideração que você queira fazer? Acho que é só importante trazer, né, formas de denúncia.
É a denúncia pelo 180, que é o Central de Atendimento à Mulher. De qualquer lugar, as mulheres podem ligar, né, Letícia? 24 horas por dia, e também funciona pelo WhatsApp. Ah, legal, olha aí. E não sei se as pessoas conhecem, que é o sinal vermelho, né, que faz o X na mão e mostra ao atendente de farmácia. O atendente de farmácia já compreende na hora e liga para a polícia. Então, é uma forma de ajuda, né? Teve alguma questão, também é possível buscar o UPA, claro, a delegacia. Temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né, que ele trabalha com as famílias socialmente vulneráveis, e ali eles conseguem ter um apoio. E eu trouxe aqui 2 locais de ajuda, né, por site, que é o Mapa do Acolhimento, mapadoacolhimento.org. Depois deixo para você deixar na descrição. Que é para as mulheres cis, trans e travestis de baixa renda a partir de 18 anos. Né, que elas trazem uma ajuda tanto psicológica quanto jurídica. E tem, no estado de São Paulo, o Fala Mulher, que é uma ONG, junto com, tem ações junto com o governo de São Paulo, que atua em defesa da garantia da garantia dos direitos humanos ali das mulheres, né, e das práticas assistenciais. Que aí tem casa-abrigo, casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, tem a parte do CREAS, tem a parte de psicológica também e jurídica, né, que eu acho legal trazer. E sempre busca redes de apoio. Tá, ok, mas a minha rede de apoio, minha família, não estão me ajudando. Porque, como a gente falou, às vezes, não denuncia não. Né? Vai te gerar um problema, pode acontecer alguma coisa, deixa pra lá. Negativo. Vai em frente. Busque, de repente, outras pessoas que vão poder te apoiar. De repente, um profissional, psicólogo, ou um psiquiatra, ou um médico, enfim. Busque outras formas, não desistir de denunciar. É muito importante, né? Primeiramente, para essa mulher que está em sofrimento, e segundo, para esse homem entender que não tem impunidade, que ele não está fazendo algo correto, né? Então, é muito, muito importante.